Concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Daiane, sou cirurgiã dentista e especialista em saúde da família e saúde pública. E estou aqui hoje para a gente dar continuidade àquelas aulas super, hiper, mega importantes que, como eu já falei, não cai na prova, ela despenca nas provas, que é a Lei 8.080, tá? Então, nós vamos dar continuidade a esta lei aqui. Sim, esta lei super importante. Gente, a gente já venceu a primeira parte do conteúdo, tá? A primeira parte do conteúdo da Lei 8.080. Confesso, aquela parte é a parte principal. Principal é aquela parte. Essa segunda parte é uma parte que também cai bastante em prova. E é uma parte bem teórica mesmo, mas ela cai também bastante. Mas, disparadamente, aquela primeira parte é a parte que mais cobra em prova. Na segunda, logo em seguida vem essa segunda parte que eu vou falar com vocês, que também cai bastante, tá? Então, vamos dar continuidade? Já pega papel, pega caneta, anota, gente. Anotar é bom, a gente consegue gravar melhor as coisas. Então, peguem e anotem tudo aquilo que foi importante, tá? Falei, isso é importante, isso é importante. Anota, volta depois, revisa, tá? Que assim a gente vai conseguir ter aquela sonhada aprovação. Então, a gente vai retomar agora onde a gente parou. Já falei do capítulo 1, capítulo 2, e agora nós vamos para o capítulo 3, né? Dentro desse capítulo 1 tem artigo, dentro do capítulo 2 tem artigo. E agora nós vamos ao capítulo 3, que também vai se dividir muito. E no capítulo 3, nós vamos falar da organização, da direção e da gestão, tá? Então, vamos começar essa aula. Vou colocar aqui só o slide, tá? Para vocês ficarem sempre vendo o slide. Então, gente, a gente parou lá no artigo 7 e vai dar continuidade aqui no capítulo 3 e entra, então, no artigo 8. No artigo 8, ele vem falar que as ações e serviços de saúde eles são executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar de iniciativa privada. Então, aqui, ele já caiu aqui. Aqui, eles já trazem, né, a participação complementar da iniciativa privada. Então, tá, os serviços de saúde, eles são por eles mesmos, né? Ou por parte da iniciativa privada, tanto faz, eles devem ser organizados de forma regionalizada, hierarquizada e em níveis de complexidade crescente. Vocês estão vendo essa bordinha vermelha ao redor? Essa bordinha vermelha aqui, ó. Essas bordinhas quer dizer que isso é muito importante. Uma forma que eu gosto de falar, gente, isso é muito importante. Então, forma regionalizada, hierarquizada e em níveis de complexidade crescente. Vamos entender isso aqui? Aqui, ó, do lado de cá, eu tenho falando para vocês o que é uma forma regionalizada. Regionalizada é cada vez mais, eu acredito que eu já expliquei nas aulas, mas eu vou repetir porque são informações muito importantes e que caem muito em prova, trazer para mais perto das regiões dos serviços. Então, nós vamos regionalizar, certo? Também está muito ligado com a questão da descentralização, que é tirar do centro. Então, por exemplo, nós temos a APS. Vocês entendem o que é a APS? A APS é atenção, vou anotar aqui embaixo, viu? Atenção primária à saúde, que é a APS. Por que coloquei aqui? Porque é a mesma coisa da atenção básica. Atenção básica. Certo? Então, nós temos essa sigla APS, Atenção Primária à Saúde, nós temos a sigla Atenção Básica e também tem outra sigla que pode trazer Atenção Primária à Saúde. Então, às vezes vai estar aqui, ó, nesse campo, Atenção Básica / Atenção Primária. Então, gente, termos atenção primária, atenção básica e APS, né, que é igual eu falei, são todas as mesmas coisas, tá?
Atenção, às vezes tira, né? Só tira esse a saúde e fica a atenção primária, certo? Entendido? O que é a atenção primária à saúde? É onde a gente conhece popularmente como PSF ou postinho. Então, a APS, ou a atenção básica, ela está mais próximo dos usuários, em regiões. Ele está separado em regiões, certo? Então, é o nosso PSF, tá? E tem também as unidades básicas de saúde, que hoje correspondem também à APS, tá? Só que qual que é a diferença da APS para UBS, por exemplo? Na UBS, você vai encontrar várias APS ou várias estratégias de saúde da família. Então, aqui, por exemplo, pode ser que tenha 2, 3 ou 4 equipes atuando no UBS. Então, é uma APS maior, digamos assim. E que também, só a título de curiosidade, mas para vocês já ficarem sabendo, já foi substituído, nessa época não era, mas já foi substituído pelo termo unidade de saúde da família. Tá? Mas são informações que, assim, eu estou trazendo para vocês entenderem. Não tem falando nada disso na lei agora. Tem outras legislações que vão trazer esses termos, tá? Mas agora, o que a gente precisa saber? Que é uma atenção regionalizada, ou seja, lá na minha região, lá no meu bairro, tem um PSF ou uma UBS, e lá está regionalizado. Aí, se você precisa de tirar sangue, fazer um exame, por exemplo, você vai procurar um laboratório, certo? Um laboratório. O laboratório entraria aqui em média complexidade ou atenção secundária. Certo? Então, aqui é a atenção secundária à saúde. Na atenção secundária, entraria ali, por exemplo, fazer exames, os exames normalmente de média complexidade, né? Exame de sangue, ultrassom, especialistas também entram, UPA, tudo são de média complexidade. Então, a gente tem regionalizado e hierarquizado, certo? Por quê? Porque a primeira lá, a porta de entrada, é a atenção primária. Aí, como hierarquia, tem a média complexidade. E logo após tem a alta complexidade. E aqui entram os hospitais, que são tratamentos mais complexos, tá? Então, gente, a nossa porta de entrada é a atenção primária, certo? Primeiro lá, por isso que é hierarquizado. Depois a média complexidade, depois a alta complexidade. É hierarquizado. E é regionalizado, porque lá próximo ao bairro nós vamos ter uma atenção primária. Em uma região mais um pouco descentralizada, nós vamos ter as médias complexidades, que seriam os especialistas, ou onde a gente precisa fazer os exames. E vamos dizer, dependendo do município, a gente vai ter em regiões estratégicas mais centralizadas ali, os hospitais, tá? Então, isso que quer dizer ser regionalizado, hierarquizado e em níveis de complexidade crescente, porque eles vão colocar decrescente, viu? Níveis de complexidade crescente. Por quê? A atenção básica é menos complexa, que é menos complexa do que a atenção secundária, que é menos complexa que a atenção terciária. Entendido até aqui? Então, é isso que esse artigo 8 traz, tá bom? No artigo 9, nós vamos dizer que a direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Então, nós temos uma única direção, tá? A direção é única. Isso aqui cai muito também, muito, muito, muito. Quando a gente falar de União, a gente está falando do Ministério da Saúde. Quando a gente falar de estados e Distrito Federal, a gente está falando de Secretaria de Estado. Quando a gente falar de municípios, a gente está falando de Secretaria de Saúde. Então, o artigo 9 vem trazer basicamente isso, tá? Entendido, pessoal? Vamos para o próximo? No artigo 10, vem trazendo que os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondem. São consórcios. Os municípios vão se unir. É isso. Os municípios eles podem se unir. É isso que quer dizer aqui. Ó. Os municípios eles podem se unir para desenvolver em conjunto as ações e os serviços que lhe correspondem. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. Então, nós temos também em direção única. E lembrando, só podem ser feitos consórcios por municípios, tá? No nível municipal, poderá organizar em distritos de forma a
articular recursos, técnicas e práticas para a cobertura de saúde, total da saúde. Então, nós temos os chamados distritos, isso aqui é só para vocês conseguirem entender, tá? Os distritos de saúde. O que são os distritos de saúde? Uma região de saúde, por exemplo, o norte de Minas, ele vai se unir, os municípios daqui, para fazer de forma integral a cobertura da assistência. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. Francisco Sá, aqui perto. Tratamento oncológico realizado em Francisco Sá. Não caberia a Francisco Sá, porque é muito alto o custo, fazer um tratamento oncológico. Então, o que é feito? São feitos distritos. Então, assim, por exemplo, Montes Claros, que tem um porte maior, ele consegue dar essa assistência. Então, as pessoas, elas saem de Francisco Sá e vêm até Montes Claros para fazer tratamento. Porque aqui é um distrito de saúde em que Francisco Sá está incluída. Esse distrito, eles têm um valor legal até melhor. Por exemplo, vai compra de vacina. Por exemplo, precisa comprar vacina na região do norte de Minas. Se juntam os municípios da região do norte de Minas para fazer essa compra de vacina. Então, esses distritos, eles têm várias finalidades. Mas a principal é oferecer, né, ações de saúde, ações de serviço de saúde. Então, os municípios, eles vão se juntar em forma de consórcios, podem formar distritos para atender a população da melhor forma, certo? Levando em conta que é um princípio da direção única. Entendido? Então, a ideia é realmente articular, junto esses municípios para articularem recursos, técnicas e práticas. A ideia, gente, é dar cobertura total da saúde. Se Francisco Sá não consegue dar uma cobertura total da saúde, às vezes com o apoio de Montes Claros ele vai conseguir dar uma cobertura total da saúde. Talvez não tenha verba para lá, para esse fim. E talvez também não caberia lá, por exemplo, um tratamento oncológico. Mas junta-se e faz os distritos de saúde, através de consórcios. Deu para entender? Vamos para o próximo artigo? O artigo 11 foi vetado, tá? E aí, nós temos também, no artigo 12, ele vem trazer as comissões intersetoriais. O que é comissão? Vamos falar em termos mais fáceis. A comissão é um juntar. Juntar o quê? Setores. Então, intersetores, vários setores, certo? Então, comissão intersetorial, intersetores. Deu para entender aqui? É só para a gente conseguir entender. É uma junção de setores. É basicamente isso. De âmbito nacional, subordinados ao Conselho Nacional de Saúde, e isso cai, tá, gente? É uma coisa que de vez em quando as bancas costumam cobrar. As comissões intersetoriais, elas são no âmbito nacional, tá? Âmbito nacional. Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. E são integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. O que quer dizer isso aqui? Que as comissões intersetoriais, elas são integradas pelos ministérios, né? Então, sim, tem os ministérios, órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil. A ideia é articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja a execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, as áreas de abrangência das comissões intersetoriais envolvem a alimentação e a nutrição, o saneamento e o meio ambiente, a ciência e a tecnologia, a vigilância sanitária e a farmacoepidemiologia, recursos humanos e saúde do trabalhador. Então, são comissões entre setores, né, com a ideia com o objetivo de trazer saúde, né? Articular políticas e programas de saúde. Isso aqui também está muito envolvido com a questão da participação popular, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo que tem representantes da sociedade civil. Então, muitas vezes, a sociedade civil, através dessas comissões intersetoriais, por exemplo, eu sou do setor de alimentação. E aí, eu tenho alguma questão para trazer para a área da saúde sobre a alimentação.
Pode-se formar essas comissões intersetoriais, mas elas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e elas vão trazer sugestões sobre a alimentação, por exemplo, ó, isso aqui poderia funcionar assim, 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 assado, e dessa forma. Então, ela é uma forma também de participação da sociedade, porque ela tem representatividade da sociedade civil, além de ser representada pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes, tá? E aí eles vão ajudar a articular políticas e programas do interesse da saúde. Entendido? Podemos passar desse artigo 12? Só mais uma coisa desse artigo 12 aqui. Essa parte aqui é só uma observação, tá, gente? Que fala quais são as áreas de abrangência. Já tá no artigo 13, tá? É só uma observação, isso aqui não vai alterar, mas é só uma parte para a gente entender. Mas é o artigo 12 e o artigo 13 vem falar das comissões intersetoriais. Entendido? E aí a gente vem então para o artigo 14. Além das comissões intersetoriais, que é uma, nós temos também as comissões permanentes. Lembra que eu falei comissão é quando junta? Uma junção? A comissão permanente vai estar ligada às instituições de ensino profissional e superior, tá? Então, são instituições de ensino, tanto profissional quanto superior. E toda vez que falar de integração entre serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, são comissões permanentes. Entendido? Qual que é a finalidade das comissões permanentes? Propor prioridades, métodos, estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas constituições. Então, as comissões permanentes elas vão trazer estratégias para ter uma educação continuada dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Entendido? Comissão permanente. Vamos para o próximo? É grande, gente, é grande. E a gente entra na parte do 14A, dividido. Então, ó, a gente já viu lá, só voltando aqui para vocês entenderem. Comissões intersetoriais, certo? E aí, a gente falou das comissões permanentes, certo? E agora a gente vai falar das comissões bipartite e tripartite. Bipartite quer dizer 2, tripartite quer dizer 3. O que são? Eles são reconhecidos como fóruns de negociação, de pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, trouxe esse slide aqui para vocês entenderem. Aqui, vocês viram que eu coloquei aqui o gestor Ministério da Saúde em nível nacional, Secretaria de Estado em nível estadual e Secretaria Municipal em nível municipal. Aí nós temos a CIT, que compõe o Ministério da Saúde a nível nacional, a Secretaria de Estado em nível estadual e a Secretaria Municipal em nível municipal. E nós temos a CIB, que é 2, estadual e municipal. E nós temos essa, que é apenas a Secretaria Municipal. Entendido? Então, vamos voltar lá, tá? Então, o que são os objetivos da CIT? E aqui eles tratam as duas da mesma forma, né? Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política substanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Nós vamos falar mais à frente dos conselhos, tá? Não vai ser nessa lei. Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. Tá.
Tem alguns termos que eu vou explicar mais à frente, tá? Mas aqui a gente vai saber apenas desses objetivos do CIT e do CIB. Entendidos? E aí a gente entra no 14B, no CONASES e no CONASEMS. O CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, secretários de saúde, certo? Secretaria de Saúde. E o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, certo? Então, CONAS e CONASEMS são reconhecidos como representantes, entidades representativas dos entes estaduais e municipais. Estaduais e municipais, tá? Então, aqui tem falando, ó, Secretaria Municipal. Quando é Secretaria de Saúde, é estadual, tá? Para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Os recursos desses conselhos são da União por meio do Fundo Nacional de Saúde. Muito importante. Isso é o que cai, tá, gente? Então, o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, eles são entidades representativas, né, de órgãos estaduais, tanto estadual quanto municipal, cada um na sua esfera de governo, e trata as áreas da saúde, tá? Que tem alguma relevância social. O inciso 2, ele vem trazer que os conselhos de secretarias municipais, o COSEM, são reconhecidos como entidades que representam entes municipais. Só que é no âmbito estadual. E eu tô trazendo aqui, gente. Quer pegar? Então, eles vão colocar isso, que são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual. Gente, vamos lembrar uma coisa. Federal, estadual, municipal. Tem uma hierarquia de uma esfera única de governo. Certo? Então, nós estamos aqui no COSENS. Só que o COSENS, ele é um órgão municipal, mas ele está representando no âmbito estadual, tá? Certo? Então, a gente tem que lembrar dessas esferas de governo, federal, estadual e municipal, para conseguir entender a Lei 8.080 e para já pegar algumas questões. Entendido? Até aqui tudo bem? Entendemos que tem o CONAS e tem o CONASEMS? Os dois, um é estadual e outro é municipal, e que os dois eles são financiados pelo orçamento da União através do Fundo Nacional de Saúde. Entendido? Anotou isso aí? E por último, que é o COSEMS, o Conselho de Secretarias Municipais de Estado. Ele é uma entidade municipal, mas que ele é representado lá no âmbito estadual. Certo? Então, é no âmbito estadual. Entendido? Aqui é aquela parte que eu mostrei para vocês, tá? Que vem falando do gestor e das comissões intergestoras. E aqui, para vocês saberem, como eu disse, aquelas esferas de governo, né? Municipal, estadual e nacional, ou federal também. Ou quando fala União, também está se referindo a nacional. E aqui, gente, essa segunda parte aqui, nós vamos ver na Lei 8.142, tá? Que vem falar dos conselhos nacionais e da conferência. Então, não vamos nos atentar a isso aqui, não. Na aula de Lei 8.142, eu trago isso aqui e a gente discute com mais detalhes. Até porque a Lei 8.080 é muito grande, tá? Sobre a Lei 8.080, nessa parte é isso, tá? Nós vamos entrar agora em outra parte, mas, gente, estudem essa Lei 8.080. É uma parte muito importante também. E aí a gente vai ter uma outra aula só falando, dando continuidade às outras partes da lei, tá? E aí a outra aula, prepare-se.
Quem quiser, vai tomar uma água, vai descansar um pouquinho, que é a Lei 8.080, como eu falei, são aulas densas e tem muita informação, tá? Mas eu aguardo vocês, foquem sempre, tenham disciplina para estudar. Porque não adianta só ficar aqui escutando, sem não estudar. Anotem, leiam, releiam, façam exercícios. Esse, sim, é o sucesso, tá bom? Aguardo vocês nas próximas aulas da Lei 8.080.